Vamos lá. Vamos aqui de palavra. Amor, tem que trazer uma toalhinha pra mim, rapidão. Uma toalhinha. Deus te abençoe, Juninho. Tá aqui com a gente. Vou trazer aqui uma palavra. Eu vou até ficar aqui com o meu celular por aqui por perto, que eu não quero demorar tanto. Pode ser. Uma toalha pra quê? Só pra me enxugar meu rosto, tá um pouco. Nas outras lives que eu fiz, eu acabei furando com o meu compromisso de não demorar, né? A nossa intenção é trazer uma palavra que seja curta. Então aqui a gente já começou louvando, então as pessoas que forem vindo, a gente vai só acompanhando aí, vão chegando, vão ouvindo a palavra. E obrigado. E a palavra que eu quero trazer nessa noite, até 9 horas eu acho que eu já terminei. Em nome de Jesus. 9 horas já é pra falar, né? Hã? Quando é 9 horas é pra dizer. Já são quantas horas? São 8h41. 41, pronto. 9 horas no máximo, acho que não era nem isso, que vai ser bem breve. Papai tá aqui. Valeu, pai. Deus lhe abençoe, um abraço. Onde você estiver, provavelmente aí no nosso cantinho aí no Alto do Calhau. Se for o papai tá aqui, eita, aleluia. Não, papai Deus tá aqui, né? Meu pai físico tá aqui. Glória. Deus abençoe. Então, eu coloquei hoje que o tema da live seria dores necessárias, né? Então, eu já quero te convidar para abrir comigo no Evangelho de João. Se tiver uma Bíblia aí perto, se não tiver uma Bíblia aí perto, pode abrir o celular. Aproveitando, fazendo o convite, se alguém dos que estão aqui ainda não nos segue, nos siga no YouTube, né? O nosso link do nosso canal está lá na bio do Instagram. Vá lá, siga, compartilhe, nos ajude a crescer, a alcançar pessoas para a glória de Deus, trazendo palavras abençoadas para as vidas que estão precisando de uma palavra de Deus, estão precisando de algo da parte do Senhor, e Deus tem nos dado essa oportunidade. Então, obrigado pela presença. E vamos lá, João capítulo 16, versículo 20 a 22. Pedi para minha esposa me chamar quando fosse 9 horas, mas antes disso a gente termina. Amém, obrigado. Irmã Desiana, Deus lhe abençoe. Adriana, Deus abençoe. Irmã Rosana, um abraço. Deus abençoe, obrigado pela presença. Abram aí João 16, versículo 20 até o 22, nós vamos ler e fazer aqui alguns apontamentos que vão servir com certeza para a sua vida. Aí, em nome de Jesus. 16, 20, que diz assim: em verdade eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará, e vós vos entristecereis. Porém, a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um filho. Também vós agora estáis tristes. Eu estou lendo aqui na versão King James, viu? Se tiver um pouco diferente aí. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo. E então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Então, esse é o texto que a gente fez a leitura. E assim, como eu sempre gosto de fazer, eu vou aqui dar só um pano de fundo do que a gente leu. Depois que a gente conseguir dar um pano de fundo, aí eu vou já transmitir uns pontos que com certeza vão abençoar a sua vida aqui a respeito desta palavra. Mas vamos lá. O que é que nós temos aqui em João capítulo 16? Em João capítulo 16, nós temos Jesus, ele já na parte final do seu ministério. Jesus, ele está... Vocês sabem que o ministério terreno de Jesus ele durou aproximadamente 3 anos e meio. Então foi relativamente pequeno. Durante esse tempo ele preparou seus discípulos que continuariam a obra que ele começou, né? Então Jesus ele passou 3 anos e meio discipulando pessoas para continuar a obra que ele havia começado e que precisaria prosseguir. E aí no capítulo 16 de João, Jesus está preparando os seus discípulos para o momento que ele seria morto, né? Morto, depois ressuscitado, e precisaria necessariamente subir esse assunto ao céu novamente. Então, se você pegar João, a partir do capítulo 14, mais ou menos,
e dali em diante o que se tem é o Jesus que está preparando seus discípulos para a sua morte, né? Então aqui o capítulo 16 ele não foge disso. Jesus está preparando seus discípulos para a sua morte e posteriormente para a sua ausência, porque ele iria se ausentar. Embora ele fosse deixar o Consolador, mas Jesus ele não iria permanecer com os discípulos posteriormente. Ele iria ficar ali um tempo raso e ia subir. Então aqui eu quero estabelecer esse pano de fundo com vocês. Jesus está preparando seus discípulos para a sua morte. Então veja bem, nesse ínterim, Jesus ele utiliza-se de uma analogia, a gente poderia até falar aqui, que é interessante. Ele compara a sua morte com o parto de uma mulher. Ele compara. E por que eu digo que essa comparação ela é interessante? Porque Jesus ele faz essa comparação para ilustrar que haveria um momento de dor na vida dos discípulos. Sim, haveria um momento de dor na vida dos discípulos, porque discípulo também sente dor. Discípulo também sente dor. Eu acho que uma das maiores mentiras que contam aí é que quem é discípulo de Jesus, quem está com Jesus, não sente dor. Isso não é verdade. Discípulos sentem dor. Discípulos passam por dor. Então Jesus está falando para eles, vocês necessariamente vão ter que enfrentar momentos de dor. Jesus está falando para eles. Deus te abençoe, Lucivânia. Obrigado por estar aqui. Então Jesus está dizendo, vocês vão passar por momentos de dor. E esse momento de dor aqui no contexto de João 16 é exatamente o momento em que Jesus ele passaria pelo sofrimento da morte. Ele seria morto, né? Então pensa só, você convivendo dia e noite com a pessoa e ela ser morta, sendo uma morte cruel, uma morte trágica. Então aquilo com certeza iria abalar os discípulos de Jesus. Mas ele está justamente preparando eles. E ele diz assim que, assim como uma mulher, quando está para dar a luz ao filho, sobrevém a ela a angústia, né? E essa é uma dor que eu posso falar apenas no nível externo, tá? Eu não tenho experiência, e nem vou ter experiência prática com o que é a dor de um parto na vida de uma mulher, mas Jesus ele usa isso como referência, como analogia para dizer que a mulher, quando se aproxima da dor do parto, ela sente uma angústia até extrema, porque ela vai passar por um momento de dor que é uma dor assim que não tem comparação à dor do parto, mas que após o momento de dor do parto iria vir o filho ao mundo, né? E o texto diz que toda aquela dor que a mulher sente na hora do parto e aquela aflição que é anterior ao parto, após o nascimento da criança, do bebê, né? Toda aquela dor ela cai por terra, ela fica apenas na lembrança, mas ela não permanece, porque é muito maior a alegria de ter gerado uma criança do que a dor do parto. É muito maior. Então Jesus está fazendo uma comparação. O que é que simboliza o parto para os discípulos? Um momento de dor. Que momento de dor? O momento que Jesus vai ser primeiramente morto, crucificado e depois ele vai ser assunto aos céus. Esse momento vai ser ali o momento de dor dos discípulos, né? Jesus morre e eles vão sentir muita dor. Entretanto, Jesus, sabendo disso, e inclusive como homem, ele fez uma oração no Getsêmani, vocês sabem, ele orou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A oração de Jesus enquanto homem. Por que ele fez essa oração? Porque o momento de dor estava chegando e Jesus, aqui em oração, pediu a Deus para que, se possível fosse, aquela dor não fosse experimentada. Contudo, ele arremata a oração dizendo que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que aquela dor acontecesse. Por que era a vontade de Deus? Porque se Jesus não enfrenta a cruz, se Jesus não passa pela dor da cruz, por aquela aflição, por aquela agonia, se os discípulos não experimentam a dor de ver o seu mestre na cruz, eles não experimentariam a alegria de ver o seu mestre ressuscitando. Não experimentariam. E digo mais, não experimentariam todos os benefícios da morte de Jesus. Então fica aqui que eu vou já aplicar isso. Era necessária aquela dor. Assim como uma mulher não pode ter um filho sem passar por um momento de dor, ainda que não vá ter o filho no parto natural, seja o parto cesariano, para quem está entrando agora. Eu estou em João capítulo 16, versículo 20, para quem está entrando agora. Ainda que uma mulher ela vai passar por um procedimento cirúrgico, um parto, que não seja o natural,
tem dor ali também. Tem alguma espécie, algum tipo de sofrimento, alguma angústia envolvida naquilo tudo, porque é um procedimento que muitas vezes envolve risco. Então, Jesus está dizendo, não há parto, não há alegria do parto se não tiver necessariamente a dor do parto. Não há alegria de se ter um bebê, se ter uma criança, sem necessariamente enfrentar a dor que precede o parto. Ele está fazendo uma comparação. Não vai ter alegria para vocês depois se antes vocês não necessariamente se entristecerem. Aí alguém pode dizer, Senhor, mas será que não tem como excluir a dor e deixar só a alegria? Será que não tem como pular o momento de tristeza para dar para a gente só o momento que é de alegria? E Jesus está falando, não tem como fazer isso. Não tem. Por que que não tem? Porque toda dor é ruim, irmãos. E amigos que aqui estão. Toda dor é ruim, mas existem dores que são necessárias. Existem dores que não podem ser olvidadas, não podem ser eliminadas, não podem ser evitadas. Existem dores que necessariamente precisam ser sentidas. Nossa, Emanuel, mas o que tu está defendendo aqui? Algum tipo de masoquismo? Não, com certeza não. Mas pela palavra de Deus, quem está aqui desde o começo está acompanhando o texto que eu estou expondo, existem dores que elas necessariamente precisam acontecer para que seja gerado um resultado positivo após elas, né? Então já vou levar para a aplicação aqui direto, orar pela tua vida e a gente vai finalizar essa live que é muito curta, como eu havia falado. O Senhor, ele tem uma forma de trabalhar conosco que é muito diferente do que aquilo que nós geralmente queremos. O que é que nós geralmente queremos? Facilidade. O que é que nós geralmente queremos? Alcançar a maturidade, alcançar a felicidade sem passar necessariamente por momentos ruins. Só que na pedagogia de Deus não é assim que funciona. Existem dores que você vai ter que passar. Existem dificuldades que você vai ter que enfrentar. Por quê? Porque se você não passar por elas, se você não as enfrentar, o seu caráter não estará amadurecido para receber aquilo que Deus tem para após esse período. Então tem dor que, aliás, disse aqui já e vou repetir, toda dor é ruim. Ninguém gosta de sentir dor, mas existem dores que são necessárias. Mas só que Deus, ele é tão maravilhoso que Paulo, ele diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, ele é tão soberano sobre a vida dos seus filhos que nem dor Deus desperdiça sobre a vida dos seus filhos. Você sabia disso? Deus é tão soberano, Deus é tão poderoso que ele não desperdiça sobre nós nem dor. E tem coisas que Deus quer gerar em mim, que Deus quer gerar em ti, que não serão geradas na facilidade, na zona do conforto. Tem coisas que Deus quer gerar no teu caráter, gerar na tua vida, na tua família, que não serão geradas num ambiente confortável. Deus necessariamente precisará te submeter a um ambiente de provação e de dor, para que aquilo que Ele quer sobre a tua vida seja produzido com êxito e com excelência. A gente pensa que crescimento com Deus é em qualquer ambiente. E às vezes Deus, para nos fazer crescer e para nos fazer amadurecer, Ele nos leva para o deserto. Leva para o deserto. Mas o mesmo Deus, que disse, vocês precisarão se entristecer para que depois a alegria de vocês seja completa, Ele também falou. E a alegria que darei a vocês, ninguém poderá tirar. 16:22 de João. A alegria, vocês vão se entristecer, mas a alegria que eu der para vocês, ninguém vai poder tirar. Então, após o processo de dor que eu preciso ser submetido por Deus, eu não estou falando de escolhas erradas. Às vezes a gente colhe fruto de escolhas erradas e pensa que é Deus, mas não é. Às vezes nós erramos mesmo, cometemos algum erro, algum deslize e às vezes enfrentamos as consequências do nosso erro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de situações que o próprio Deus permite para o meu amadurecimento pessoal, espiritual, emocional. Então, nessas situações, por mais que o Senhor vai permitir que você seja provado em dor e em deserto, mas Ele passa contigo pela dor, Ele passa contigo pelo deserto e Ele garante e assegura que após isso, após o momento de dor, a alegria será completa e ela não poderá ser tirada. Amém? Não se desespere, não fique atônito, não fique aflito com os momentos de dor que poderão vir sobre você.
Porque se você tem colocado a sua vida na mão de Deus, se a tua família está na mão de Deus, se o teu trabalho está na mão de Deus, se tu tem sido trabalhado por Deus no teu caráter, confie que Deus, Ele é o mesmo que vai se responsabilizar neste processo. Amém? Amém, Zaira. Deus abençoe. Irmão Abimael, Deus abençoe. Gabriele Rose, Deus abençoe. Então, repito, vou falar isso mais uma vez e já vou orar encerrando essa live. Toda dor é ruim, mas existem dores que são necessárias. E que se você não passar por elas, você não amadurece. Se você não enfrentar elas, você não cresce. Se Deus não te submeter a elas, o teu caráter não vai estar aprovado. Mas Deus, Ele prova para aprovar. Deus nunca prova para reprovar. Deus sempre prova para aprovar. O inimigo não. O inimigo tenta para nos ver cair. Deus nos prova para nos ver de pé, aperfeiçoados e amadurecidos. Se você recebe isso, aliás, já estão recebendo, né? Estão colocando aqui amém. Deus abençoe, gente. Então fiquem com essa palavra, confiem em Deus que tem nos colocado sobre o processo. Essa é uma palavra que Deus tem falado no meu coração já tem uns dias a respeito de dor. A gente não gosta de dor, mas às vezes Deus vai permitir. Mas Ele está no controle. Amém? Confie em Deus. Descanse o seu coração no Senhor e saiba que Deus, Ele está cuidando da tua vida, está cuidando da tua família. Se você tem colocado a sua vida na mão de Deus, saiba que Deus tem cuidado de você, Deus tem te protegido e Ele vai com certeza abençoar e prover na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Vou dar aqui mais um abraço. Um abraço aqui, irmã Rosana, Deus abençoe. Irmã Lucivânia, Deus abençoe. Zaira, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Irmão José Maria, Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Rosana, Deus abençoe. Aquele abraço. E é isso, meus irmãos. Falei que ia ser rápido. Amor, já deu 9 horas? Faltam 3 minutos. 3 minutos para 9 horas. Eu falei que ia ser curto, mas já vou orar pela tua vida. Antes de eu orar pela tua vida, pela tua família, quero pedir para vocês que não me seguem lá não são inscritos no meu canal no YouTube, nos procure lá, tá na link na biografia do meu Instagram, tá lá o link do YouTube. Nós temos postado vídeo lá semanalmente, devocionais, estudos bíblicos, né? Então é um conteúdo para abençoar você, sua vida, e nós alcançarmos pessoas para Jesus. Então se inscreva, compartilhe e participe, tá? Então aqui recapitulando para fechar às 9 horas certinho, com base no texto de João 16, do 20 ao 22. Toda dor é ruim, mas existem dores que são necessárias. Guarde essa palavra no seu coração. Submeta o seu coração a Deus. Deixe que Deus trabalhe em você aquilo que Ele precisa trabalhar. Nem sempre o que Deus quer trabalhar é o que eu quero deixar que Ele trabalhe. Às vezes Deus quer mexer em áreas que eu não quero que Ele mexa. Deus quer fazer coisas em mim que às vezes eu não quero que Ele faça, mas Ele precisa fazer porque Ele é quem me conhece melhor do que eu mesmo. Então às vezes eu quero me desviar daquilo que Deus quer fazer em mim, e Deus está dizendo, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque Ele nos conhece. Então que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Eu tenho guardado essa palavra no meu coração, e ela tem também guardado a minha alma nos momentos de aflição que a gente passa, mas que tenho certeza que Deus, Ele tem feito contribuição para a nossa vitória. Amém? Repito mais uma vez, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus, Deus tem propósito contigo, você está com sua vida diante de Deus, então Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te guiar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te apresentar neste momento todos aqueles que ficaram aqui, ouviram tua palavra, os que passaram por aqui um pouco de tempo, os que já saíram, os que ainda estão aqui. Quero te apresentar, pedindo que o Senhor dê a eles paz em meio a esse processo. Às vezes nós temos que enfrentar coisas que nós não queríamos enfrentar, porque elas necessariamente geram dor na gente. E a gente, como ser humano, não quer enfrentar dor, não quer enfrentar aflição, não quer ficar aflito, não quer passar por dificuldade. A gente rechaça a dificuldade de tudo que é dor. Mas a gente entende que o Senhor, até na dor, nos faz crescer, nos faz prosperar, nos faz ser amadurecidos. E nós sabemos que o teu tempo é que se cumprirá sobre a nossa vida. Eu oro por cada um, cada homem e mulher que passou por aqui, jovem, cada amigo, irmão que nos conhece, que tem nos acompanhado, abençoa. Vai agora na sua casa. Se está precisando de um toque do Senhor na saúde, abençoa a saúde, cura em nome de Jesus, que essa pessoa receba a cura agora no seu lar.
Você está precisando de uma direção de Deus, talvez na área familiar, no seu trabalho. Abençoa, Pai, dá direção. Não deixe essa pessoa na confusão. Não deixe a sua mente ficar despercebida, mas dê direção em nome de Jesus. E assim abençoa o casamento desse teu filho, dessa tua filha que está acompanhando. Prospera na tua presença em nome de Jesus e dá a confiança e a certeza da paz do Senhor sobre a vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, deste amigo que aqui nos acompanha. Em nome de Jesus é a nossa oração, é a minha oração, Pai. Te peço isso com convicção e que essa palavra possa guardar o nosso coração, que nós não possamos temer, não possamos nos desesperar, porque o Senhor é conosco, a tua presença é conosco, que o Senhor nos dará vitória, nos dará direção, nos fará alcançar êxito na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez um abraço a todos vocês. Que o Senhor continue te abençoando. Mais uma vez, nos siga no nosso YouTube, nos acompanhe no Instagram, sempre temos uma palavra aqui de Deus para sua vida. E é isso. Aí a live eu deixo aqui salvo um pouquinho, mas depois eu já coloco no YouTube. Então não vai ficar aqui muito tempo. Ainda hoje eu vou tirar lá do Instagram e vou jogar pro YouTube para as pessoas poderem acompanhar posteriormente. Tá bom, gente?